pessoal, essa aula sobre queda de tensão tem o objetivo de tirar dúvidas de alguns alunos inscritos no canal, perguntando como deve ser especificado um cabo elétrico. Essa aula eu mostro os dois métodos e foco no método de queda de tensão para mostrar para vocês, caso o cabo não seja especificado pela queda de tensão, você poderá ter problemas. Veja quais os problemas você pode ter. Fiquem ligados aí no canal da Universidade da Elétrica. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ligados no canal da Universidade da Elétrica. Nossa aulinha de hoje é para responder uma dúvida de vários alunos que têm me reportado no tocante à queda de tensão nos cabos elétricos. Aí eu resolvi fazer uma pequena aula para mostrar a importância. Na verdade, a aula é a aula A309, queda de tensão nos cabos elétricos e a importância em dimensionar de forma adequada. Se eu não fizer o dimensionamento de forma adequada, atendendo à queda de tensão, o que pode acontecer? Vocês vão acompanhar agora na aula. Bom, para o dimensionamento de cabos, vocês podem observar no canal da Universidade da Elétrica, inclusive tem uma planilha que eu construí para vocês, que permite calcular a distância máxima dos cabos quando você tem que atender, quando você vai atender, na verdade, os critérios de queda de tensão. Nós podemos dizer, e utilizar dois critérios para dimensionamento de cabos em uma instalação elétrica. Eu vou resumir que o primeiro critério é o critério que nós chamamos de capacidade de condução de corrente. Esse critério consiste em você calcular a corrente elétrica do circuito, levando em conta os fatores de correção, que a gente chama de corrente de projeto. E após determinar essa corrente, esse método consiste em verificar a seção adequada do condutor na tabela de cabos. Então, o primeiro método calcula-se a corrente de projeto levando em conta os fatores de correção. Quais são os fatores de correção? Todos vocês já sabem, Que é fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é o critério de queda de tensão, que é o alvo dessa aula, a importância desse critério. Esse método, ele leva em conta a distância do condutor até na verdade, leva em conta a distância do circuito elétrico até o quadro e o valor da queda de tensão que é estabelecida pela NBR 5410, de 2004. Então, a seção do cabo que você deve utilizar é a seção que atenda aos dois critérios, o critério de capacidade de condução e o critério de queda de tensão. Então, vocês podem utilizar dois métodos para dimensionar o cabo. Capacidade de condução, que é pela corrente, e o método de queda de tensão, que vocês vão verificar qual a seção do condutor. O foco da aula é mostrar a importância do método de queda de tensão, porque às vezes muitas pessoas esquecem de dimensionar o cabo pela queda de tensão e pode encontrar problemas desagradáveis e até mesmo não funcionamento daquela carga em função do valor da queda de tensão. Bom, primeiramente, como eu comentei, a queda de tensão, os valores máximos admitidos, eles são atribuídos pela 5410. Você tem aqui uma rede de baixa tensão, tem o quadro geral. Do quadro geral até o circuito terminal, a 5410 ela estabelece no máximo 5% de queda de tensão. Lembrando que circuitos terminais ela estabelece 4% de queda de tensão. Circuitos terminais são aqueles circuitos onde as cargas estão conectadas diretamente. E os circuitos de distribuição são circuitos que interligam, por exemplo, esse quadro geral ao quadro QT, QT1, QT2 aqui no desenho. Então, a gente já sabe, para circuitos terminais, o máximo de queda de tensão é 4% estabelecido pela 5410. Agora, pessoal, o foco da aula
né? Eu sei que muitos estão perguntando, né, se eu cometer o erro de não dimensionar pela queda de tensão e a distância ultrapassar a distância de cada cabo para ser lançado sem que tenha interferência na queda de tensão, o que isso pode acontecer? Então, eu criei um cenário bem simples, onde nós temos um quadro de distribuição e eu tenho uma carga conhecida, por exemplo, que é um chuveiro, e no meu exemplo aqui é um chuveiro de 6.500 watts e ele é de 220. O circuito é um circuito monofásico, né? A queda de tensão máxima admissível pela 5410 é 8,8 volts, ou seja, 4% de 220. Esse desenho aqui ele foi representado por esse circuito aqui, onde eu tenho o condutor de fase e o meu condutor de neutro. Então, eu tenho duas pernas do cabo, o cabo de fase e o cabo de neutro. O cabo de terra não foi levado em conta aqui, porque ele não faz parte do processo de cálculo de queda de tensão. Então, a corrente vai circular e vai até a minha carga e retornar aqui pelo neutro. Então, eu vou montar um cenário, dado isso aqui, e mostrar para vocês o que pode acontecer se você não dimensionar levando em conta o critério, sabendo que a distância, nesse meu exemplo, o chuveiro está a 80 metros do quadro de distribuição. Uma situação para simular uma distância um pouco elevada e o que isso pode provocar. Primeiramente, nós temos aqui o circuito novamente, eu chamei de RF e RN. RF é a resistência da perna do condutor de fase, RN é a resistência do cabo da perna dele do neutro. E N é a corrente nominal do chuveiro pela especificação de 6.500 watts pelo fabricante barra 220. Né? Se vocês forem olhar, a seção do condutor para um chuveiro de 6.500 é 6 milímetros quadrados. Se vocês forem consultar lá nos fabricantes de chuveiro, ele vai colocar, olha, para chuveiro de 6.500, 6 milímetros. Aí ele coloca até a distância de tantos metros, que é isso que nós vamos ver aqui. A resistividade do cobre, ela é uma constante aqui. Ela é dada por Rho, onde é 1 sobre 56 ohms milímetro quadrado por metro. Então, pessoal, vamos admitir o seguinte, a queda de tensão pela norma é 8,8. Nessa situação, com o cabo a 80 metros, o cabo aqui a 80 metros da minha carga, qual é a queda de tensão? Para isso, eu vou relembrar 3 conceitos básicos. O primeiro, relacionado à primeira lei de Ohm, que estabelece que a tensão é a resistência vezes a corrente. Quanto maior a resistência, maior a tensão. Ou seja, quanto maior RF e RN, maior vai ser a tensão que fica no cabo. Ou seja, maior é a queda de tensão. Aí menos tensão vai chegar no meu cabo, certo? E lembrar também que a potência do chuveiro, já que o chuveiro é uma carga puramente resistiva, tem fator de potência 1, então eu considero que a potência dele é Vn e N, onde Vn é a tensão nominal e N corrente nominal. Se eu quero encontrar a corrente, esse N aqui, e N é a potência ativa dividido pela tensão, 6.500 por 220. Isso vai me dar uma corrente de 29,54, que o cabo de 6 milímetros, ele suporta essa corrente. No entanto, nós temos 2 critérios, e eu vou pecar no erro aqui do critério de queda de tensão, certo? Então, veja bem, a primeira lei de Ohm, VRI, e a segunda lei de Ohm. A resistência de um condutor é a resistividade desse condutor vezes o comprimento dividido pela seção transversal. Então, eu chamei de ΔV a queda de tensão aqui no cabo. Vai ser o quê? O que é o ΔV? Queda de tensão. A queda de tensão é a resistência no cabo vezes a corrente no cabo. Está aqui, ó, resistência vezes a corrente que está circulando, que é a corrente nominal do chuveiro. Vocês podem observar como eu tenho 2 pernas de cabo,
eu coloquei 2 vezes a resistência, porque a resistência da fase é igual à resistência do neutro. Eles são de mesma seção, né? E eles são de cobre e a mesma distância. Então, o que eu estou colocando aqui? Que a queda de tensão é a resistência do cabo vezes a corrente nominal. Então, é 2 vezes ρ L sobre S, que é a resistência aqui, vezes a corrente nominal. Fazendo essas contas, vai ser 2 vezes 1 sobre 56, vezes a distância do quadro até o chuveiro, 80, multiplicado 80, vai ser 2 vezes ρ L sobre S, onde S é a seção que eu coloquei o chuveiro aqui, no meu exemplo, 6 milímetros. Né? Então, é 2 vezes 1 sobre 56, vezes L dividido por S, 80 por 6, vezes a corrente. A queda de tensão, vocês podem observar que ela deu 14,06. O mínimo estabelecido é 8,8. Mas o que isso vai representar? Veja vocês que eu estou calculando a potência no cabo. O que é essa potência? Potência dissipada no cabo, que é a queda de tensão no cabo vezes a corrente nominal que vai passar por esse cabo. Portanto, a queda de tensão no cabo é 14,06 vezes a corrente nominal, 29,54. Qual vai ser a potência dissipada nesse cabo, enquanto o chuveiro estiver ligado? 415,53 watts. Isso significa, pessoal, que a tensão, que a potência que o chuveiro vai render não é 6.500, vai ser 6.500 menos a potência dissipada no cabo. Então, esse chuveiro, ao invés de render uma potência de 6.500, ele vai gerar uma potência máxima de 6.084,47 watts. Dessa forma, vocês podem observar que o critério de queda de tensão é para estabelecer também o mínimo possível de potência dissipada nos cabos, para que a carga tenha o seu rendimento máximo conforme estabelecido os dados nominais do fabricante daquela carga. Então, uma coisa podemos observar: quanto maior a queda de tensão no cabo, maior a potência dissipada e menor o rendimento da carga que está conectada a esse circuito. Bom, então, como resolver o problema, né? Ainda aplicando a mesma equação anterior, a queda de tensão é a resistência do cabo vezes a corrente nominal, eu vou extrair aqui a seção do condutor. A seção do condutor é 2ρ L e N dividido por ΔV. Fazendo essa conta, para ter uma queda de tensão de 8,8 volts, né? Qual deve ser a seção do condutor? 9,59. Então, quando você aumenta muito a distância do cabo, passa do limite de queda de tensão, o que vai acontecer é que a seção do condutor deve ser aumentada. Nesse exemplo, né, se fosse uma situação real, a seção do condutor não seria de 6 milímetros, seria uma seção de um condutor de 10 milímetros, que estaria atendendo aos dois casos. Para a gente concluir essa aula e responder, né, agora já com todo o embasamento, que a especificação do cabo ela deve atender aos dois critérios. Primeiro passo, a queda de tensão reduz a potência na carga. Então, a carga perde potência. Se for chuveiro, o chuveiro vai aquecer menos daquele estabelecido pelo fornecedor do chuveiro. Se a carga, por exemplo, for um motor, se a queda de tensão for acima do normal, ele vai perder o torque. Então, o motor não vai ter força suficiente para que a carga colocada no eixo possa atuar de forma adequada. Se a queda de tensão for maior do que o estabelecido, a dissipação de energia no cabo aumenta. Então, a dissipação, corrijam aqui, não tem esse
erro aqui, aumenta, né? Não tem, tem um erro de português aqui, na verdade foi um erro de digitação. Então, se a queda de tensão for maior do que estabelecido, aumenta a dissipação do cabo e reduz a vida útil do cabo. Por que reduz a vida útil do cabo? O cabo está trabalhando com uma queda de tensão maior e ele vai dissipar e vai aquecer mais. Portanto, pessoal, a gente fecha essa aula e peço a vocês, né, com muita liberdade, né, que todos aí têm contribuído bastante com o canal da Universidade da Elétrica. Gostaria de colocar que eu não tenho conseguido responder 100% das perguntas, porque muitas das pessoas, muitos de vocês não sabem, o canal da Universidade da Elétrica, ele é só do professor Luciano, né? Então, somente eu que faço toda a edição, tá? E faço todas as aulas. Eu não tenho equipe, né, para que possa me auxiliar. Mas, né, é uma forma que eu encontrei, né, e dessa forma a gente vai conduzindo o canal da Universidade da Elétrica. Peço paciência para vocês e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.